Bem, pessoal, voltando então a mais um vídeo, né? Dentro dessa lógica que eu estou falando nos últimos dois vídeos, vamos pensar e fazer uma comparação entre as profissões que vários anarquistas têm hoje, e eu dentro de um cenário mais público, né? E como é que eram os anarquistas no início do século XX, aqui no Brasil, pode ser, entendeu? Vamos comparar e vamos entender o porquê que acontece essas diferenças. Então vamos lá. Vamos pegar no início do século XX no Brasil. Se você pega lá no Brasil e em outros países, né? Você tem, por exemplo, vamos pegar lá, Pietro Gori, advogado. Por quê? Neno Vasco, advogado. Por quê? Quantos advogados tinham entre os anarquistas no início do século XX com presença pública? Vamos pegar outros profissionais. Edgar Lenroth, o que ele era? Jornalista. Orestes Ristori, jornalista. Benjamin Mota, jornalista. Quantos jornalistas estavam no debate público que eram anarquistas no início do século XX? Por quê? E vamos pegar outro, por exemplo, Malatesta. Ele era o que de formação? Inclusive, ele lutou contra uma epidemia que teve no século XIX. Ele era médico. Quantos médicos tinham dentro do movimento anarquista naquele período? Então eu estou pegando aí três profissões. Para não falar de professores e assim por diante. Por que você tinha anarquistas em várias posições, né, dentro do debate público, que estavam discutindo basicamente a atualidade? Se você for pegar, por exemplo, vamos pegar o primeiro jornal de Edgar Lenroth, que é de 1902, se eu não me engano. Ele nem era anarquista ainda, mas ele já era jornalista. E o que ele fazia no jornal? Questionava como é que estava lá o Brás, né, a falta de saneamento básico e assim por diante. Então você tinha isso. Jornalistas, depois ele vai virar anarquista, né, dentro do movimento operário, fazendo questionamentos, discutindo a cidade. Então você tem um texto muito importante aí, né, da década de 10, fazendo uma crítica ao processo de expulsão das pessoas do centro da cidade de São Paulo e mandando do que naquela época seria uma periferia, ok? Ou seja, segregação espacial. Por que os anarquistas estão envolvidos em vários setores, né, vamos dizer assim, essenciais da sociedade e participam desses processos? Porque eles estão, obviamente, ligados a uma realidade. Então eles precisam atuar nessa realidade. E aí você tem o quê? Você tem lá advogados. Por quê? Porque você tem muito anarquista sendo preso. Obviamente você precisa de advogados para você soltar os anarquistas. Anarquistas, então, no jornalismo. Por quê? Porque os anarquistas têm muita presença nos movimentos populares, né? Por exemplo, principalmente no Brasil, eu estou falando aí no movimento dos trabalhadores. Então você precisa divulgar as ideias, colocar, então, as questões essenciais do sindicalismo. Então tem debates super importantes nesses jornais, ok? E assim por diante, a gente poder ficar aqui horas discutindo sobre isso. Aí você vem para o século XX, para o século XXI. Quantos advogados anarquistas nós temos hoje no debate público? Quantos economistas anarquistas nós temos hoje no debate público? Quantos médicos anarquistas nós temos no debate público? E assim sucessivamente. Quantos arquitetos, quantos geógrafos e assim por diante. Por quê? É uma coisa para dispensar. Qual que é a nossa inserção hoje? Será que nós não temos o que discutir? Será que os anarquistas do século XX, eles tinham e hoje a gente não tem? Como é que as pessoas vão conhecer as nossas propostas se a gente não faz esse debate público da atualidade? Então são questões que a gente tem que pensar. Porque se a gente não pensa, a gente cai no erro comum a todos os anarquistas que estão na academia, inclusive eu, né? Ou pelo menos a maior parte desses anarquistas, de trabalhar assuntos, e aí eu estou dizendo assuntos sob a perspectiva anarquista, porque tem outros que fazem trabalhos que não são necessariamente sob a perspectiva anarquista, ok? Que estão geralmente ligados a uma questão histórica. E eu não estou dizendo que está errado, mas existem questões prementes para serem discutidas. No campo econômico, no campo jurídico,
no campo urbanístico e assim por diante. Se faltam urbanistas, arquitetos, advogados, engenheiros e assim por diante, que se declaram anarquista, é algo para a gente pensar, porque isso não acontecia no século XX. As principais profissões no século XX tinham representações anarquistas. Então é algo para a gente começar a discutir, atuar mais pensando nessas questões, ok? Então, a formação de profissionais que tenham pensamento, né, libertário, anarquista, é super importante para a gente cada vez mais discutir essas realidades que apresentam, né, e para nós, e como os anarquistas, de certa forma, questionam, têm propostas para mudanças e assim por diante. Caso contrário, a gente não vai conseguir minimamente fazer uma inserção, e o que a gente vai estar falando vai estar sempre numa bolha. A gente fala para nós mesmos, entendeu? A gente fala para nós mesmos, todo mundo fica contente, aplaude, vai embora, a pessoa que está na rua não está nem sabendo que a gente existe. E muito menos o que a gente pensa. Então, pessoal, queria então demonstrar isso, né? Início do século XX, você tem lá jornalistas super importantes, advogados super importantes, no caso do Malatesta, médico, e aí eu posso citar outros, ok? Gente do movimento operário, inclusive, ligado ao movimento operário, ou gente, inclusive, que não tem uma formação no sentido universitário, mas está presente nos jornais, em revistas, em debates, assim por diante. Para comparar com o século XX, século XXI, principalmente agora, né? Na qual a gente ou fica muito ligado à universidade com assuntos que, na maior parte das vezes, pode ter um outro assunto aqui e ali, eles não são, né, assuntos que estão na atualidade, ok? Está sendo discutido coisas, às vezes, do século XIX, do século XX, e isso, obviamente, traz um problema para a gente, que não é se inserir dentro de um debate com outros profissionais, com outros advogados, com outros engenheiros, com outros economistas, colocando, né, a eficácia das ideias anarquistas. Caso contrário, o que eles vão entender? Que nós, anarquistas, ainda estamos pregados no passado. Ou seja, médicos anarquistas, advogados anarquistas, engenheiros anarquistas, arquitetos anarquistas e assim por diante. Se vocês existem, e eu acho que sim, já está na hora de começar a escrever, a falar, a divulgar, a questionar, a estudar, a pensar a realidade. Para que, minimamente, a gente consiga ter um debate com as outras correntes, mas principalmente um debate sobre as questões que acontecem no cotidiano, ok? E como os anarquistas podem apresentar soluções. Então era isso, pessoal, que eu queria dizer. Um abraço a todos e todas.